Na cidade de Cafarnaum, um ato de fé se destacou, preferindo no fogo morrer, mas seu mestre não abjurou. Joana de Cusa foi fiel, e mesmo nesse instante de dor, não permitiu que o martírio cruel abalasse a fé no seu Senhor. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana que muitas vidas viveu, aqui na terra sempre em missão, fiel representante de Jesus, convicta na sua vocação. E foi como Clara de Assis, uma das suas reencarnações, vivendo pra Jesus Cristo servir, dedica-se humilde à missão. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. E hoje continua a trabalhar lá do plano espiritual, com sua mensagem de amor, nos ajudando a vencer o mal. Joana de Ângeles de Deus, venha nossas dores aplacar, nobre mensageira de Jesus, farol constante a iluminar. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando nessa jornada e que possamos cada vez mais ampliar nossa consciência através desses estudos que nos trouxeram justamente uma nova visão da vida, da nossa existência, da nossa estrutura espiritual. E vamos hoje dar mais um passo nessa pesquisa interna, porque o que a gente está fazendo é mostrar o trabalho de uma pesquisa interna que foi feito pela nossa irmã Joana de Ângeles. Vamos iniciar o nosso trabalho pedindo aos guias espirituais que nos ajudem, que nos inspirem
e que nós tenhamos uma noite de paz, de harmonia, que esses conhecimentos possam nos levar para a ampliação do nosso espírito, olhando com a consciência mais apurada a verdade da vida. Pedimos assim que nos autorizem o início do nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Vamos continuar a proposta do primeiro pilar, que ainda faltam 2 faces do homem, e hoje nós vamos até ver uma face bem conhecida da doutrina. Então, dentro do primeiro pilar, né, com as várias faces do homem, nós vamos ver a ação do bem é sempre discreta e contínua, com metas bem definidas. Então, nós vamos ver como é que funciona isso. Essa ação do bem, discreta, contínua e com definição. Não se deixe entorpecer quando não compreendida, nem estaciona diante de obstáculo. Isso é importantíssimo. Se você tem uma verdade interna, é importante que a gente não esmoreça, porque outro possa não compreender, colocam obstáculos na nossa frente, a gente acaba realmente estacionando. Medo de enfrentar, com medo de sair fora, com medo de ultrapassar, aí a gente estaciona. O que a gente precisa é ver que realmente, se a nossa ação é para o bem, ela sempre tem que ser contínua, porque é uma meta definida para o espírito. A evolução do espírito, com as ações do bem, ele vai acelerando a sua evolução. Então, hoje, nós vamos conhecer o homem de bem. O homem de bem, segundo Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, diz o seguinte: ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensa. Então, ele respeita as pessoas que têm essas convicções, mas ele também não debate com quem não tem. Quem não pensa igual aos outros, não tem problema. Um dia, essa verdade toda vai vir à tona. Ninguém tem a verdade absoluta. E é importante a gente entender, eu tenho a minha verdade, o outro tem a dele, o outro tem a dele. No final, lá no finalzinho da nossa estrada evolutiva, nós vamos encontrar a verdade absoluta. Mas não temos pressa, porque temos ainda muito que aprender. Nós já vimos o homem aparência, o homem consciente. Ainda temos outras faces do homem para ver. E aqui, no Homem de Bem, nós vamos ver mais uma etapa que nós precisamos vencer dentro da nossa essência. O homem de bem não almeja promoções pessoais, não apoia individualismo. Ele sempre se renova. Ele não foge às bases, ao alicerce de valores que ele adquiriu. Ele persevera o tempo todo naquela meta que ele quer atingir. Agora, é claro que se ele tiver um pouquinho de sucesso, ele também não vai morrer por causa disso, né? Se ele mudar de cargo dentro de uma empresa, também para ele foi ótimo. Agora, ele não fica olhando o papel do outro, ele não fica olhando e invejando aquilo e outro que recebeu uma promoção. Ele persevera no caminho dele. Ele está sempre também olhando o próximo. Para quê? Porque ele não apoia individualismos, não é só para ele. Ele está querendo crescer, mas ele está querendo crescer pensando na coletividade, pensando na humanidade como um todo. Por isso é importante a gente entender o que é o homem de bem. Está lá também no Evangelho, está no Livro dos Espíritos.
Kardec explica bastante o que é o homem de bem. Ele sempre respeita a lei de justiça, amor e caridade. Você está com algum ressentimento? Vamos botar para pensar. Você para aí um instantinho, pergunta a você mesmo. Você está com algum ressentimento? Dilua esse ressentimento com algum trabalho, com alguma ocupação que seja útil. Não deixe espaço para que a vida tire venenos em você e coloque você contra as pessoas. Muito cuidado com isso. Melhor, realmente, se voltar para o trabalho, se voltar para uma ocupação. Esse trabalho não significa que você vai ficar o dia inteiro trabalhando num lugar só. Não, você vai para a sua profissão, você vem para casa, trabalha em casa, faz comidinha para as pessoas, senta, ouve uma música. São tarefas, são ocupações que são úteis. E não deixe um espaço para você ficar ouvindo os venenos de fora, para que as pessoas coloquem você contra os outros. Olha lá, fulano disse isso para você. Viu? Você vai ficar aí? Não vai fazer nada? Isso, cuidado muito com isso. Porque isso não vai levar a nada. Não se preocupe em criar novidades que promovam o ego. Porque você está ressentida com alguma coisa e vai, querer a vingança através de subir lá no palco. Não vai adiantar nada. Qualquer hora tu cai no palco, o palco se desmonta. Por quê? Porque aquilo ali foi feito para uma vingança, foi feito por conta de um ressentimento e não é duradouro essa ação. Essa ação que é por conta de raiva, por conta de ressentimento, por conta de mágoa, ela não é duradoura. Vamos nos vitalizar, vamos olhar o belo à nossa volta, o nobre, o que é bom, aonde ele estiver. Você já olhou para a janela hoje? Olha para a janela. Olha a beleza pode até estar nublado, mas é bom a chuva. Olha todas as plantinhas verdinhas olhando para você, felizes da vida, porque estão ganhando aquele banhozinho. Então, quando você olha para o belo, quando você olha para o bom, ele vai estar sempre alimentando esse homem de bem dentro de você. Olha a passagem do Evangelho. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Então, se você tem que fazer o seu trabalho, se o seu trabalho é sempre para benefício de alguma coisa, de alguém, porque nenhum trabalho é para benefício só da pessoa, ela está sempre fazendo alguma coisa para alguém, então tem o benefício do outro, sim. Mas faz isso sem esperar paga nenhuma. Você tem já o seu salário lá no final, agora você vai fazer alguma coisa porque ele não me pagou, eu não vou fazer mais do que isso aqui. Aí o chefe pede alguma coisa a mais, você não faz, você fica reticente, só se pagar mais, só se me der um prolabore depois. Então, a vida não dá prolabore, não, a gente tem que trabalhar sim, trabalhar pelo coração. Porque o que eu vou trabalhar o tempo todo querendo um recurso de volta, eu não vou fazer nada para ninguém. É claro que o trabalho remunerado é importante, se você tem sua profissão, você quer trabalhar remunerado, você precisa ter o dinheiro. Mas esquece um pouco essa questão. Veja quantas pessoas você pode ajudar sem que elas possam te dar nada em troca, mas você vai receber de outro lugar. Porque dando, que se recebe. Não precisa rua de mão dupla o tempo todo. Então, esse é um homem de bem. Toda edificação exige planejamento, exige reflexão, exige um trabalho estoico, principalmente na obra do bem. Você pensa que a obra do bem é feita assim, da noite para o dia, um estalo de dedo? Não. É um trabalho ali realmente reforçado. E exige planejamento e reflexão. Porque eu só construo alguma coisa com planejamento de reflexão. Pode ser uma coisa mínima. Vou fazer um mingauzinho. Se você não tiver planejamento, você vai embolar o mingau, você vai queimar o mingau,
Não vai dar certo. Então, tudo que eu faço tem que ter planejamento e reflexão, mas, em especial, a obra do bem, porque nem toda obra que eu acho que é do bem vai ser uma obra do bem. Eu tenho que tomar cuidado para não entrar no processo kármico do outro. Ele está ali precisando refletir, precisando planejar. Quando ele tem planejamento, ele já refletiu, você pode levar ele alguns conhecimentos para ele completar o trabalho dele. Agora, ficar fazendo trabalho para todo mundo, sem deixar que ninguém pense, sem deixar que ninguém planeje, vai dar certo. E você precisa ter força, porque esse trabalho é um trabalho que exige realmente aquele estoicismo seu, aquela dinâmica, aquela força, aquela liderança. Começos muito entusiasmados, com uma emoção exacerbada, são auspiciosos. Tá bom, todo mundo se empolga. Mas e aí? No entanto, perseverar e manter a ação nos dias sombrios e na monotonia constitui um desafio. Olha só, hoje, todo mundo estava com planejamento, todo mundo estava lá envolvido em alguma coisa legal, que estava lá se emocionando. Só que agora, a gente tem que deixar aquilo de molho. E aí? Vamos esquecer? Só porque agora tem dias mais sombrios? Não. Alegre seus dias com outras coisas, com outros planos. E persevere em colocar na sua vida essa questão de planejar, de trabalhar, de fazer alguma coisa. Tire a monotonia do seu dia, porque senão você vai achar que está tudo perdido. E não tem nada perdido. Você é o dono da sua encaminhada. Você é o dono do seu planejamento. Pega aquele planejamento, vê se ele pode já começar a fazer em casa, pega aquele planejamento, faz uma modificação para que você possa continuar ele em casa, e assim os dias vão começar a novamente se acender, sair daquela questão sombria, monótona, que muitas vezes eu acho que é porque eu não estou querendo raciocinar. Pessoas sempre, sempre, sempre precisam de coragem moral. Porque as pessoas sem coragem moral para enfrentar os desafios vão transitando de uma experiência para outra, de um compromisso para outro, e vão abandonando. Aí tem a alegação de que, não me entendi bem. O fulano não me deu aquilo ali completo. E não consegui terminar, porque aquilo estava muito chato. Então, tudo tem desculpa. E se envolve outras pessoas, está sempre com desentendimento com alguém. Não, ali porque aquela pessoa estava me cansando muito, eu não quero mais aquilo. Então, esse é o desafio. Eu preciso coragem moral para enfrentar os desafios. E aí eu vou até o final numa experiência. Eu preciso completar a experiência. Não ficar assumindo outro, e deixando tudo no meio do caminho. Porque eu estou deixando migalhas no meio do caminho. E olha, João e Maria não deu certo com migalha. Os passarinhos vieram e comeram todas as migalhas dele. E é isso que vai acontecer com a gente. Deixa as migalhinhas pela estrada. Outros vêm e pegam sua ideia. Outros vêm e pegam sua ideia. Não pode ser assim, né? Os desertores. O que é desertores? Aqueles que estão abandonando os caminhos. Incapazes de perseverar naquilo que era o dever, essas pessoas passam a ser vítimas indefesas. Eles é que estão abandonando. Eles é que não estão conseguindo perseverar. Eles atacam sempre o mal, falando mal daquilo que constituía disputa, daquilo que ia fazer com que ele subisse, com que ele andasse para frente. Antes era arrebatamento, era disputa, era alegria. Agora, incapaz de perseverar, porque são as pessoas que não têm coragem moral,
elas passam a ser vítimas. Atacam todo mundo. Atacam os próprios projetos. Aquilo não vale nada. É horrível, olha só. O que aquilo ia dar para mim? Nada. E, olha, é furada. Aquela pessoa ali tem um projeto, mas é furado. Eu não quero aquilo ali. Mas estava empolgado lá no início. Estava empolgado. Mas precisou o quê? Era preciso trabalhar, era preciso se esforçar, exigir aquela conduta firme, forte. Aí é o problema, né? Não ter essa coragem. Então, não é sensato abrir novas portas, fechando antigos acessos. Vamos edificar, pretendendo realmente executar programas novos, mas sem tirar o outro que ainda não se encerrou, ou até que se encerrou. Então, agora é isso aqui, é todo mundo. Aquilo lá, aquilo foi uma passagem na minha vida. E aí, fala mal daquilo que você estava trabalhando. Coloca 1000 obstáculos para aquela outra questão, para aquele outro caminho que você estava lá. Então, quando os acessos antigos são fechados, você também deixa de aproveitar aquilo que você aprendeu lá. Porque tudo que eu andei, tudo que eu edifiquei, tudo que eu pus a mão, tudo que eu procurei construir, tem um aprendizado. Tá bom, eu até desisti daquilo ali, com bom senso, e eu agora quero ir para outro caminho, porque esse aqui não está realmente me satisfazendo. Ótimo. Mas o que eu aprendi com ele? O que eu estou levando para o meu caminho que vem novo? Eu fico abrindo portas, fechando portas, e não consigo fazer nada. Então, eu acabo desfazendo, eu acabo achando que tudo é desânimo, que todo mundo, que a vida realmente é falsa, que não tem nada que preste. Isso vai fazendo com que eu me entristeça. O homem de bem, ele é perseverante, está sempre disposto ao trabalho que foi iniciado. Aquele trabalho que começou, ele vai até o fim, persevera. Mantém-se discreto e silencia as suas obras de benefício, as suas ações benéficas, sem alardear os feitos e também os não feitos. Não fiz isso não, sabe? Não, isso não é para mim não. Se fez ou não fez, tem problema. Você não faz isso não. Olha, eu comecei isso aí, não acabei. Ou então, isso eu já fiz. Caramba, olha, eu fui um sucesso. E a pessoa fala mesmo com essa... né? Eu fui um sucesso. Vamos ser mais discreto. Vamos silenciar aquilo de bom que eu fiz. Porque se é de bom, todas as pessoas à sua volta vão estar sorrindo. Porque você está ali traduzindo aquilo que você fez de bom para as pessoas. Você não precisa falar que foi você. Não precisa dizer qual o dedinho que você tem aí naquele projeto. Isso é o homem de bem. Ele sabe, ele garante, ele tem autoamor, ele tem autovalorização, ele não precisa de palmas, ele não precisa de nomes na mídia. O homem de bem estimula a esperança, não transfere as cargas para o outro. É dele, não é do outro. E aí ele estimula também as pessoas que estão lá com as suas cargazinhas. Vamos embora. Olha só, eu também estou carregando a minha cruz. E vai em frente. Ele dá exemplo, não é? Ele dá exemplo. O seu exemplo sensibiliza as pessoas, que vão passar a ajudar. Então, quando a gente sensibiliza, ou que a gente se sensibiliza pelo outro, a gente ajuda. Não é carregar a carga dele. Também, se a pessoa vem te ajudar, toma, então fica com isso. Não é assim, né? O seu exemplo, o exemplo do homem de bem, pode sensibilizar as pessoas. E aí ele começa a reunir, ele começa a atrair pessoas com aquela mesma sintonia, com aquele mesmo interesse. Ele não abandona o campo onde semeia, a pretexto algum. Ele está semeando, começou a semear abacaxi, aí de repente parou no meio do caminho, aquele terreno ficou solto, ele foi
semear abacate? Não dá. Vamos pensar se a gente não está abandonando muitos campos que estamos semeando. Ah, mas a minha semeadura é lá fora. Agora eu estou dentro de casa. Então, vamos trazer semente para dentro de casa? Como é que você pode plantar aquela semente dentro de casa? Com a utilização de todos esses instrumentos hoje, da internet, pessoas que possam trabalhar com você através dessa maquininha aqui, que é revolucionária, que vai atingir o mundo inteiro. Vai ser até melhor do que você ter uma lojinha ali que vai vender só para os transeuntes. Vai na internet, você vai vender até para a China, para o Japão. Você vai ser conhecido, seu trabalho. E você vai ajudar muito mais pessoas. Então, não abandone aquilo que você está fazendo, não. Continue. Desde que você saiba que é algum trabalho para o bem, desde que você não esteja fazendo aquilo para ganhar um nome, um troféu lá na montanha, pode continuar fazendo. Mesmo que você tenha que terminar aquilo ali, termina, mas tenha consciência de que terminou mesmo. Não deixe pela metade. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Então, ele troca, ele acolhe, ele tem afetividade, ele tem o carisma, a empatia com as pessoas. E aí ele pode mostrar mesmo que ele cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, que é a lei que engloba todo o Pentateuco, todo o decálogo, né? Todas as leis estão aqui reunidas nessa lei de justiça, de amor e de caridade. E aonde não houver caridade, aonde não houver amor, não existe a justiça divina. Você pode ser um homem de bem. Isso é bom, né? Saber que você pode ser homem de bem. Todos podemos. O que acontece? Por que a gente não pode se considerar ainda um homem de bem? Porque falta coragem, falta desapego, falta olhar um pouco mais para dentro de nós, né? Então, leve adiante a sua tarefa, seja ela qual for. Não valorize a tarefa pelo volume que aparenta, porém, pelos benefícios que propicia. Ah, meu Deus, a vida, olha só, eu tenho vários processos para assinar. Tá bom, e aí? O outro tem só 2, mas aqueles 2 vão ajudar muita gente. Você tem um monte. Tudo de vaidade, tudo de briga, tudo de rixa. Não adianta ter aquele bando de processo. Então, valorizar a tarefa não é pelo volume, mas ver se aquelas tarefas ali todas vão ter benefício, vão propiciar benefício para alguém. Mesmo que os outros se transfiram, permaneça você. Mesmo que os outros mudem de tarefa, permanece você. Você ainda não acabou a sua tarefa, vai sair por quê? Porque o outro está saindo? Macaquinho de imitação. Não deixes ruir a tua construção e empenha-te para concluí-la. Você não está fazendo a construção na areia. Você sabe que precisa fazer uma construção na rocha. Então, continue a sua construção, se ela for uma construção da rocha. Vai até o final, persista para que ela seja concluída. Agora, se você deixar no meio do caminho, até a rocha vai sofrendo o mecanismo do tempo, né? Do vento, da chuva. E daqui a pouco aquela casa que estava tão bonita na rocha, ela também vai ficando velha, ela vai ficando feia, ela vai ficando cheia de poeira, né? E vai, de uma certa forma, também ruir a construção. Ela pode não desmoronar, mas se você para no meio do caminho, você deixa sem janela, você deixa sem porta, muitas vezes sem telhado. E aí a coisa vai ficar feia. Você vai perder
aquela construção. Então, não deixe que as coisas que você está pensando, os seus projetos se desmoronem. Vai até o final, persevera para acabar de concluir aquela tarefa. Existem companheiros entusiastas hoje, mas que amanhã se convertem em problemas longe ou perto de ti. Então, muitas vezes, eu preciso assim, eu vou atrás daquelas pessoas, porque elas são entusiasmadas. Tá bom, hoje elas são entusiasmadas. Mas, cuidado, não dependa delas. Não fique preso a pessoas só porque elas são entusiasmadas naquele momento. Cada um tem a sua realidade. Eu trabalho junto com as pessoas, mas não dependo das pessoas, porque elas podem se converter em problemas, elas mudam. Acontece um problema particular com uma pessoa, ela muda. E aí ela vai trazer problema para você, porque você fez com que aquela relação fosse o esteio, o alicerce para a sua construção. Não esqueça, o autoamor é extremamente importante. A autovalorização. É muito importante isso. Nós vamos ver mais adiante com o aprender a ser, que a gente precisa aprender realmente a se olhar, a ser esse indivíduo com essa essência da fé, essa essência da caridade, essa essência do amor, mas, acima de tudo, da justiça. Assim como você não quer que as pessoas façam contra você alguma coisa, também não vai fazer contra o outro. Mas, por outro lado, eu também tenho que prestar atenção se o outro está só trazendo problema para mim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou continuar amigo dele? Posso continuar. Mas eu não vou querer que ele fique na minha construção, porque ele está destruindo. Uma pessoa que só destrói a construção, ela tem que ter o caminho dela. Ela vai aprender, sim, mais tarde. Mas ela precisa ter o caminho dela. Então, é importante você não ir atrás das pessoas só pelo entusiasmo delas. Só porque elas estão mostrando da boca para fora. Vamos conhecer mais um pouco para que realmente essas pessoas possam amanhã não se converter em problemas para você. Seja sempre o mesmo, seja no triunfo, seja no insucesso. Tem sempre que lutar na parte do bom combate. Não se modifique porque alguma coisa deu errado na sua vida. Não tem chance de você crescer, de você evoluir, se você ficar mudando a sua figura, a sua estrutura, e ficar o tempo todo de aparência, como nós vimos, ou olhando para as pessoas sem consciência, porque o homem consciente é importante para que ele se transforme em homem de bem. É importante a consciência. Então, o homem de bem, ele silencia aquilo que está fazendo. Então, para ele, ganhou ou perdeu, ele vai persistir naquele caminho e vendo quais são os erros que ele precisa consertar. Então, tem aí muitos exemplos nossos, né, na nossa vida, que as pessoas levaram a sério, erraram várias vezes, mas acabaram descobrindo coisas importantes que até hoje a gente usa, né? O Evangelho, então, fala que o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia. Olha aquilo que o homem de bem está pensando sobre ele. Pergunte à sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunte se não violou nenhuma dessas leis, justiça, amor e caridade. Se não praticou o mal no sentido de não fazer ao outro o que você não quer que faça a você, porque isso é o mal. E se você fez todo o bem que podia, então tudo que você fez realmente para você é aquilo que você faria na tua vida. E se alguém fizesse para você, você gostaria. Mesmo que muitas vezes a gente não agrade a muita gente. Mas você não agiu pelo mal, você agiu pelo bem. Este é o verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que faz ao outro aquilo que queria que os outros lhe fizessem.
Se você vai dar uma ajuda, dar um acolhimento, você vai fazer porque você também gostaria que fizessem com você. Sempre que eu quiser fazer alguma coisa, fazer alguma ação que envolva qualquer outra pessoa, pergunte a si mesmo: eu gostaria que isso fosse feito para mim? Então, temos aqui, mais uma vez, as referências bibliográficas e passamos mais um passo das faces do homem. Não esqueçam, nós já vimos o homem aparência, o homem consciente e o homem de bem. O homem espelho. Olha só, 4 faces, nós já vimos, né? Então, vamos continuar olhando para nós. Olha a investigação. Como é que eu estou com a minha face? Aparência? Consciente? Espelho? Homem de bem? Eu estou mostrando o que para as pessoas? Como é que eu estou me vestindo para viver nessa sociedade, nesse coletivo, com outros irmãos em caminhada? Não esqueçam, essas literaturas da Joana fazem parte do conjunto de psicologia transpessoal. E foram dessas referências que nós tiramos todo esse olhar da Joana na nossa trajetória espiritual. Vamos, então, refletir sobre tudo que nós já estamos aprendendo, sempre agradecendo a todo o plano espiritual que está sempre olhando para nós. E agora a gente está vendo, fundamentalmente, o olhar de Joana, como é que ela foi levada a acompanhar passo a passo a humanidade, para ver todas essas facetas do homem. Como deu trabalho para ela seguir os nossos passos, não é? Então, vamos valorizar isso e começar a olhar para nós com esses olhos. Os mesmos olhos que ela olhou para nós para escrever tudo isso, vamos olhar para nós também. Como é que eu estou me relacionando? Como é que eu estou me posicionando? E a gente ainda vai ter muitas investigações aí para frente. Espero que vocês estejam aproveitando e fazendo essas reflexões na frente do espelho, dando aquele célebre bom dia, todo dia, aquele sorriso para você mesmo, mostrando que você se ama. Obrigado, plano espiritual, obrigado, Mestre Jesus, gratidão, irmã Joana, por tudo que estão nos trazendo e que nós possamos fazer jus a toda essa essência que temos divina. Fazer jus àquilo que esperam de nós no processo de criação da humanidade. Assim, pedimos autorização para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Graças a Deus.